Amém! Quero dar bom dia a todos, bom dia, igreja. Feliz Natal a todos, aos que consideram o Natal importante e aos que não, como Bruno e Kati bem falaram. E agora, olha isso, é o nosso último culto do ano. Que especial, não é? Última vez em que nós estamos nos reunindo em 2021, como família, todos juntos, homens e mulheres, para glorificar a Deus. É incrível, estou muito animado, porque o ano de 2021 foi especial e do jeito que Deus queria. E 2022 vai ser melhor ainda, porque está vindo e nós vamos, com Deus, viver o nosso melhor ano de todos. Mas pensando num novo ano, nós precisamos pensar no que nós desejamos para esse novo ano, no que nós queremos para essa nova etapa da nossa vida. E é para ver justamente sobre desejos e o desejo de Deus que eu queria convidar vocês em uma escritura. Vamos comigo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. A Bíblia fala assim: Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja, qual o desejo de Deus? Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nessa passagem nós vemos o que Deus deseja. Não existe coisa mais importante em 2022 do que cumprir o que o Criador de todas as coisas e pessoas deseja. Sem dúvida, vai ser bom se você puder visitar os lugares que você quer, se você puder cumprir suas metas pessoais, mas o mais importante em 2022 é fazer o que Deus deseja. Eu quero fazer o que Deus deseja e acredito que todos vocês também querem, amém? O título da nossa aula hoje é O que Deus deseja. Esse é o título do nosso sermão hoje, O que Deus deseja. E nós vamos ver o desejo de Deus impresso no capítulo 8 de Atos. Abram comigo suas Bíblias em Atos, capítulo 8. Então, a Malu talvez vai falar um encorajamento que dá para ouvir daí, né? Ela está do meu lado. Mas eu sinto o coração de vocês e o encorajamento de vocês, de cada um de vocês. Atos 8, versículo 1. A Bíblia fala assim: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Então, aqui nós vemos que Estevão tinha acabado de ser morto e Saulo, que se tornaria logo em breve, no capítulo 9, Paulo, responsável por boa parte do Novo Testamento e toda a Bíblia, esse homem consentia na morte de Estevão. Ele era um judeu ferrenho. E a Bíblia fala que nesse momento havia grande perseguição sobre a igreja. Uma perseguição forte. Não um pouco de bullying, mas matança em nome de outros deuses, em nome de outras pessoas, para frear o cristianismo de avançar. E a Bíblia conta que Estevão foi morto, mas foi morto porque, mesmo pressionado para abrir mão da convicção que tinha, ele continuou pregando com força. E esse é um dos desejos de Deus, que nós vamos ver no capítulo 8 nessa manhã. Então, nós temos 3 pontos. Qual é o primeiro deles? O primeiro ponto é ensine. Deus deseja que você ensine. Primeiro ponto, ensine. Vamos aqui no versículo, no capítulo 8, ver vários versículos-chave para entender qual é o desejo de Deus a respeito desse assunto, ensinar. Olha o versículo 4. A Bíblia fala: os que haviam sido dispersos faziam o quê? Pregavam a palavra, por onde quer que fossem. Em Campinas, em Indaiatuba, na casa dos pais, nas férias, eles iam e pregavam, onde quer que fossem. Versículo 5.
Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Fazia o quê? Ensinava. Era isso que Felipe fazia. Versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. No entanto, quando Filipe lhes pregou, quando lhes pregou, não se pregou, quando? Quando lhes pregou, porque obviamente Filipe iria pregar. Iria o quê? Ensinar. Versículo 25. A Bíblia fala: tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, fazendo o quê? Pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. O que eles faziam? Tinham testemunhado e proclamado a palavra do Senhor. Então começaram a voltar, mas o que faziam no caminho? Pregavam o evangelho, ensinavam. Versículo 34. A Bíblia fala: o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Uau! O que Filipe fez novamente? Anunciou as boas novas. Ensinou a respeito de Jesus. E por fim, versículo 40. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Depois de ir embora e tanto pregar, o que Filipe fazia para descansar? Pregava a palavra. Pregava o evangelho em todas as cidades. Não importava se a cidade era pequena, grande, com movimento, sem movimento, com discípulos, sem discípulos, ele pregava em todas as cidades. Qual é o nosso primeiro ponto? O primeiro desejo de Deus para nós em 2022? Que você ensine. Sabe, um dos motivos pelos quais eles estavam sendo perseguidos eram porque eles não paravam de ensinar. E um dos motivos do porquê eles não paravam de ensinar era porque ainda havia pessoas que precisavam aprender. E por isso havia perseguição. Porque pessoas não entendiam, pessoas não compreendiam, pessoas odiavam o evangelho. Como pessoas precisavam aprender, eles precisavam ensinar. E não paravam de ensinar, não paravam de ensinar, não paravam de pregar a palavra constantemente, com força. Sabe, hoje em dia é a mesma coisa, não é? Quantas pessoas não precisam ainda aprender de Deus? Talvez você mesmo é quem precisa ser ensinado. Talvez você mesmo é quem não sabe sobre Jesus ainda, não profundamente. Talvez você tenha ouvido falar sobre Jesus, mas não sabe de Jesus. Sabe, a igreja precisa pregar, pregar e pregar. Precisa ensinar. Essa é a essência da igreja. Nós somos pessoas enviadas para ensinar. Quero te fazer uma pergunta neste último culto de 2021. Por que seus vizinhos não estão estudando a Bíblia? Por que seus colegas de sala não estão estudando a Bíblia? Se a resposta for porque eles disseram para você que não querem, tudo bem, você fez seu trabalho. Agora, se a resposta é que você acha que eles não querem, então não está tudo bem e você precisa se arrepender. Nós precisamos convidar e convidar e convidar pessoas que querem aprender. Então, ensinar, ensinar e ensinar. Se a resposta é que você acha que eles não querem, vamos lá, vamos nos arrepender e vamos não achar, vamos saber o que eles querem, saber o que eles acreditam, saber o que eles pensam, conhecer eles, então ensinar. Talvez seu caso seja um outro caso. Você não acha que eles não querem? Talvez você ache que eles nem precisam estudar a Bíblia. E é por isso que nós vamos ao nosso segundo ponto nessa manhã. Se o seu caso é de achar que eles não precisam estudar a Bíblia,
eu quero te convidar a prestar dupla atenção no nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto nessa manhã é: não somente ensine a verdade. Primeiro ponto, ensine. Segundo ponto, ensine a verdade. Primeiro desejo de Deus para nós em 2022 é que nós nos esforcemos mais por ensinar. A verdade é que, como igreja, nós podemos melhorar nisso. Nós podemos crescer em ser uma igreja que ensina, que tem sede de ensinar o que te foi ensinado. Nós precisamos crescer nisso. Mas depois do esforço, da entrega, da paixão por ensinar, é necessário se atentar ao que você ensina. E aqui é onde nós entramos. Ensine a verdade. Ainda em Atos, no capítulo 8, vamos ver alguns versículos específicos. Olha comigo o versículo 12 e 13. Versículo 12 e 13. A Bíblia conta: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Versículo 36. A Bíblia fala: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Capítulo 8 é muito especial, porque ele não só mostra discípulos ensinando como discípulos devem fazer, ele mostra o resultado do ensino. Não muitas pessoas, mas algumas pessoas se convertem. No passado era assim também. O número de pessoas que viviam biblicamente as palavras de Jesus não era grande, proporcionalmente ao tamanho do mundo. Hoje também não é grande. Não é grande. A Bíblia fala que a porta é estreita, mas alguns, quando você prega, se arrependem e mudam. Mas somente quando você ensina a verdade. Então, existem muitas falsas visões do Evangelho sendo propagadas por aí. E elas são propagadas há tanto tempo que elas nem precisam ser mais ensinadas. Uau. Elas são naturais para a maioria das pessoas. Por exemplo, eu nasci na igreja. Nem sei como me converter, porque nascer na igreja já é uma conversão. Essa é uma das visões que existem hoje em dia. Uma das visões falsas que te podem ensinar sobre Jesus é que viver uma vida socialmente boa é o suficiente para ser salvo. Dar dinheiro aos pobres, dar parte do seu salário a alguma instituição de caridade, fazer ações sociais mensalmente, anualmente, não roubar, não matar. Isso é uma mentira! Isso é o mínimo! Não como um cristão, como um cidadão para se fazer. E, biblicamente, isso é uma mentira. A Bíblia fala, eu quero chamar vocês a irem comigo, em Efésios capítulo 2. Vamos lá, David. Muito bom. Efésios 2, versículo 8 e 9. A Bíblia fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Que implica? Implica que suas ações em nada valem para ser salvo. Implica que suas ações não podem conquistar sua salvação. Implica que ser suficientemente bom, como homem, como mulher, como pessoa, não tem nada a ver com sua salvação. Então, é muito importante entender isso. Outra doutrina é acreditar que
aceitar Jesus no seu coração ou somente crer nele basta para ser salvo. E essa também é muito propagada. Eu diria mais, não é muito propagada, ela é naturalmente propagada. Porque pensa bem, é bem confortável, não é? As pessoas amam esse tipo de doutrina, porque elas vão na igreja, ouvem um apelo, ouvem alguém dizendo algo emocional, e então acreditam que naquele momento houve sua conversão. Mas a Bíblia fala em Apocalipse 3, versículo 20, e é onde se baseia geralmente essa doutrina, quando ela é ensinada. Como eu disse, a maioria das vezes ela não é ensinada, ela só é vivida automaticamente, se propaga naturalmente. Apocalipse 3, 20 fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Se você ler essa escritura acreditando que aqui Jesus ensina como se converter, eu te animo a ler novamente o capítulo 3. Porque essa é uma das 7 cartas às igrejas da Ásia. Essas pessoas que estavam ouvindo essa carta eram parte de uma igreja, já tinham sido convertidas. E basicamente o que o anjo de Deus ensina aqui era eles não caírem de um relacionamento com Deus. Ou seja, tem uma outra falsa doutrina que é combatida por essa mesma escritura, que é de que uma vez salvo, sempre salvo. A Bíblia fala aqui, se nós lermos no versículo 16, fala: assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que é vomitá-lo da minha boca? Expulsá-lo da minha igreja, expulsá-lo da minha presença. Deus, sim, pode te expulsar da sua presença se você não persevera até o fim. É importante nós não somente vivermos como cristãos, mas morrermos como cristãos. Uau. Porque o que importa ao final do dia é como você morre. É como você está no último dia. E hoje pode ser seu último dia. Por isso, viver de forma correta ainda hoje. Amém? Amém. Então, muito importante combater também nos nossos corações esse tipo de pensamento. Aceitar Jesus no coração não é uma doutrina bíblica, não aparece na Bíblia. E se aparece, somente aparece sob o ponto de vista de combater essa doutrina e não de reforçar. Tampouco somente crê em Jesus. A Bíblia deixa claro em muitas passagens que a fé atua de maneira complexa, muito mais ampla do que somente o momento em que você sente algo no seu coração. Outra forma de ver o evangelho, que também é muito propagado, especialmente no nosso país, é a de que as pessoas nascem com pecados e logo que nascem precisam ser perdoadas dos pecados. As pessoas que assim acreditam fazem o quê? Batizam as crianças logo que nascem. A Bíblia também é totalmente contra isso. Se você vai em Ezequiel, capítulo 18, quero convidar vocês a irem nas Escrituras, para nós estabelecermos fortes convicções sobre esses assuntos. Ezequiel 18, versículo 20. A Bíblia fala: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Basicamente, o que ele está falando? Que seus pecados têm a ver com a sua vida. Eles podem mandar você para o inferno. Não, ninguém mais para o inferno. Os seus pecados. Somente você. E o perdão, quando acontece, é para você também. Não é para ninguém mais. Você não pode salvar alguém fazendo coisas por ela. Ela precisa se render a Jesus da maneira dela. É ela mesma. Então, é muito equivocado acreditar que é necessário batizar crianças logo que nascem. Sabe, é muito importante nós aqui, como nós estamos nos esforçando para ser discípulos de Jesus, entendermos que não somente basta ensinar, é necessário ensinar a verdade. Se você ensina, mas tem ensinado qualquer uma dessas coisas, eu quero te dar um desafio. Vamos conversar. Vamos sentar e vamos conversar sobre isso. Porque isso está extremamente errado. E eu não falo isso como alguém que está julgando, mas eu falo isso como alguém que
que tem zelo pela palavra de Deus. Discípulos creem e ensinam a verdade. Sabe, eu quero animar cada um de nós a sermos muito rigorosos com quem nós pensamos e acreditamos que são nossos irmãos em Cristo. Porque a Bíblia fala que existem muitos lobos entre cordeiros. A Bíblia fala que existe muita enganação ainda no meio religioso. Como discípulos, nós precisamos entender a verdade. Não podemos confundir as coisas. Se você trata como um irmão alguém que precisa ser ensinado ainda, como ela vai ser ensinada? Como ela vai ser transformada? Como ela vai ser ajudada? Você precisa ter convicção. Acreditar em algo só para se sentir melhor não vai mudar a realidade. Nós precisamos crer e ensinar a verdade. Qual a verdade? A verdade é que qualquer pessoa só pode ser salva por meio da graça de Deus, mas através de um plano específico que a Bíblia nos deixa claro. A verdade é que as pessoas são salvas sem merecimento algum. Depois de adultas crerem em Jesus, crerem no quão horríveis são, no quão necessário elas precisam de Deus, se arrependerem, mudarem de mente, seguirem a Jesus, então serem batizadas para o perdão dos pecados. E então, aí é o suficiente? Não. Elas precisam viver fiéis até o fim. E esse é o nosso desejo. Nosso desejo é viver 2022 fiel, 2023 fiel, 2024 fiel, até que chegue o nosso último ano de vida e nós cheguemos na glória com Deus. Quero te fazer uma pergunta. Você está seguro da verdade que acredita e da verdade que ensina? Nós precisamos ensinar as pessoas a terem urgência por um relacionamento com Deus. Um relacionamento íntimo e pessoal. E depois, elas têm a chance de mudar suas vidas, mudar o que precisam para o quanto antes serem batizadas. Amém? Amém. Então, não somente ensine, mas ensine a verdade. E todos nós somos aptos a ficar confusos da verdade. Todos nós. Por isso, nós precisamos sempre revisar e revisar as Escrituras. Porque Satanás quer confundir a cada um de nós. E quer fazer com que o inferno pareça um pouco com o céu. Com que seguir a ele pareça um pouco com seguir a Jesus. E nós queremos não cair nesse engano. Esse é o nosso segundo ponto. Vamos para o nosso terceiro ponto. Vocês estão comigo, família? Sim. Acredito que sim. Sim, vamos lá, Luiz. Vamos, Luiz. Ensine a verdade. Nosso terceiro e último ponto. Ensine a verdade para todos. Primeiro ponto, ensine. Segundo, ensine a verdade. Terceiro ponto, ensine a verdade para todos. Convido vocês a irem comigo em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos lá, baby. Essa escritura, em 2 Pedro, capítulo 3, talvez seja uma das escrituras que mais me encoraja em toda a Bíblia. Espero que anime vocês. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao 13. A Bíblia fala: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus
e nova terra onde habita a justiça. Uau! A Bíblia fala que nós esperamos por um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Isso é muito interessante. Fala aqui que nos céus vai habitar a justiça. Nesse mundo não habita a justiça. Isso deve nos incomodar. Porque o mundo que nós vivemos, a carne no qual nós vivemos, nunca vai ser justa por si só. Pelo mundo corruptível em que nós habitamos. Mas nos céus, nós vamos ter justiça naturalmente. Uma terra onde habita a justiça. Imagina isso, que incrível. Mas o que mais me anima aqui, me chama a atenção, é o que ele fala no versículo 11. No versículo 12. A Bíblia fala aqui que, vivendo de maneira santa e piedosa, nós podemos esperar o dia de Deus e apressar a sua vinda. O termo grego que dá origem a essa expressão que é usada aí se chama speldo, que no grego é traduzido literalmente como acelerar ou impulsionar. Então, é interessante teologicamente pensar nisso, porque alguns acreditam que, de certa maneira, nós temos um pouco de controle sobre quando vai ser o fim. Porque ele fala acelerar ou impulsionar a vinda de Deus. Uau, imagina isso! Os discípulos, fazendo a vontade de Deus, aceleram a sua vinda. Que loucura! Para mim isso soa impensável. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Você, à medida que obedece a palavra de Deus, e os dias passam, você está chegando cada vez mais perto do céu, do ponto de vista temporal. A cada dia que você fica fiel a Deus, fiel a Cristo, e mais um dia passa, e mais um dia passa, mais perto do céu você fica. E isso me anima muito. Espero que anime vocês. Mas, de certo ponto de vista, não só essa aproximação existe, atemporal, mas isso é uma aproximação física, literal, em que você também traz o céu para mais perto de você, está mais próximo de chegar ao dia de Deus. Como isso se soluciona teologicamente? Como isso acontece? Por quê? Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 14. A Bíblia fala. Vamos ao versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perceba bem, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não uma vez salvo, sempre salvo. Aquele que perseverar até o fim. Perseverar como? Como um verdadeiro discípulo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Por que você acelera? Por que você acelera a vinda de Cristo quando você vive de forma santa e piedosa? Porque a Bíblia fala que um dos pré-requisitos para chegar ao fim é o evangelho ser pregado a todos os lugares, a todas as nações. Você vivendo de forma santa e piedosa está fazendo discípulo como todo bom discípulo faz. Está pregando a mensagem, a palavra. Então, a cada dia que você vive, mais pessoas têm a oportunidade de conhecer a Cristo. No ônibus, em cada parte da cidade, no seu trabalho. Uma mais pessoa, duas mais pessoas, 10 mais pessoas ouviram de Cristo, sabem da mensagem, que está implicando que está mais perto do alvo de um evangelho ser pregado a todas as pessoas. Uau! Você está fazendo parte disso. A cada pessoa, um pouco mais do alvo está prestes a ser alcançado. Então, depois do evangelho ter sido pregado a todas as pessoas, vai chegar o fim. Toda vez que uma pessoa sabe mais do evangelho e tem a chance de estudar a Bíblia, nós estamos mais próximos do fim. E o fim do que nós conhecemos é apenas o início da melhor vida que nós vamos ter. Sabe, a vida com Deus, a vida nos céus que vai começar no fim de tudo que nós conhecemos, não é desanimador para nós. Ao contrário, é a coisa mais animadora da vida.
Eu fico muito animado de viver, fico muito animado da vida que eu tenho, mas eu mal posso esperar pelo dia em que nós nos vejamos, não pelo Zoom, mas através das nuvens, no próprio céu, com Deus. A vida com Deus nos céus, que não vai ter mais fim. Mas pensa, isso é uma loucura alcançar todas as pessoas para o Evangelho. Aos olhos humanos, talvez isso soe até impossível. É a vontade de Deus, não é? Mas para chegar lá, nós temos que galgar passos gigantes, mas um pouco menores. Eu penso no nosso primeiro alvo como igreja. É fazer com que toda Campinas e toda a região ouçam a respeito da palavra de Deus. A verdade é que não todos ouvem, não todos ouviram já. E é muito especial porque nós temos discípulos em 4 das 20 cidades metropolitanas de Campinas. Então, nós temos 20 cidades na região metropolitana de Campinas. Quero pedir para o Matheus mostrar para a gente, ele vai compartilhar a tela para mostrar qual é a região metropolitana. E as cidades são as seguintes, que estão mostradas aí. Campinas, Americana, Arthur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Nós temos discípulos em Campinas, em Hortolândia, nós temos discípulos em Sumaré e em Santa Bárbara do Oeste. Mas o alvo é chegar em cada lugar, em cada cidade. Esse é o nosso alvo. Então eu quero inspirar vocês, família. É algo impossível aos olhos humanos, mas é possível para Deus. Porque o terceiro desejo de Deus é que você ensine a todos. Ensine para todos. E quando nós fechamos, quando nós concluímos o nosso plano, também discípulos vão estar fazendo o mesmo no outro lado do mundo. Discípulos estão fazendo isso na Nova Zelândia, na China, estão fazendo isso no Sudão, no continente africano, onde você morre por pregar a palavra de Deus. Então, para nós finalizarmos, família, eu quero dar uma inspiração, um ânimo e um lembrete para cada um de nós. A Malu e eu a Malu e eu e a Débora, na verdade, falamos nos cultos de homens e mulheres dessa última semana na igreja sobre orações impossíveis. Então, eu quero relembrar vocês de prepararem suas orações impossíveis para 2022. A orarem muito por sabedoria a Deus, para que vocês, de fato, orem por algo que está no seu coração, para que, assim, você consiga orar todos os dias de 2022. E por fé. Talvez você nem precise orar até o último dia, porque todas elas vão ter acontecido. Amém? Então, esse é o meu desafio. Mas esse é o meu ânimo. Eu quero dar um desafio. Esse sim é um desafio. O desafio é de que, antes do ano virar, você faça uma lista de 50 coisas pelas quais você é grato. Uma lista de 50 coisas pelas quais você é grato. Sabe, a nossa falta de gratidão é a principal barreira que pode nos impedir de fazer algo grande em 2022. Por isso, vamos nos encher de gratidão. E para terminar, eu quero convidá-los a voltar lá em 1 Timóteo 2. Muito bom, David. 1 Timóteo 2, 3. A Bíblia fala: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pergunta: o que Deus deseja? Que você ensine a verdade para todos. Família, vamos ter uma grande virada de ano e vamos explodir espiritualmente, não só em 2022, mas ainda nessa última semana que falta
para acabar o ano. Amo vocês e para Deus seja a glória. Amém.